Vamos iniciar o estudo de Provérbios 21. Eu também uso a Bíblia, a mensagem, gosto muito dela para o estudo, né? E ela é uma Bíblia que traz títulos, né? Nem todas as versões trazem títulos. E para o Provérbios 21, o título, ele é O Eterno examina os nossos motivos. E nós vamos caminhar, então, hoje pelo Provérbios 21, e eu já quero, de início, convidar a você que você não apenas escute, né, esse capítulo, mas o nosso pedido desde o início, como eu já coloquei em oração, é pedir que Deus examine o nosso coração. Como em todo estudo de Provérbios, esse é um texto, né, para nós nos colocarmos diante de Deus. Então, que o Senhor examine o nosso coração. E Provérbios 21, ele começa justamente nos chamando para esse olhar. Muitas vezes nós evitamos, né, olhar para o nosso interior, para as verdadeiras inclinações do nosso coração. E aqui vale lembrar, né, algo que a Gil sempre comenta conosco, nos nossos estudos também, né, estudando a palavra, onde a gente aprofunda a palavra, sempre quando a gente fala em coração na Bíblia, né, a gente não está falando apenas de sentimentos, de emoções, tampouco somente do nosso órgão físico. Na linguagem bíblica, o coração ele é o centro da vida. É da onde vão sair os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas intenções e os nossos desejos. Por isso, lá em Provérbios 4, 23, né, a gente já estudou quando dizia: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Jesus também, lá em Mateus 15, 19, vai nos falar: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, quando Provérbios 21 fala sobre o coração, ele está falando sobre aquilo que governa a nossa vida. E ele já começa com um versículo muito forte. O versículo 1 diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, logo no primeiro versículo, né, Salomão, ele vai nos lembrar da soberania de Deus. Até aquilo que parece poderoso demais, difícil demais de controlar, intocável demais, continua debaixo das mãos de Deus. E é Ele quem dirige. Lá em Daniel 2:21, a gente tem essa confirmação na palavra, onde ele fala: Ele, o Senhor, muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece. Então, isso nos traz descanso, deve nos trazer paz, porque muitas vezes nós olhamos as situações das nossas vidas, algum cenário, ou até mesmo situações não relacionadas diretamente a nós, mas ao mundo, à nossa nação, e nós pensamos, né, nossa, parece que tudo está fora do controle. Mas não nos enganemos, né? Provérbios 21 começa nos dizendo: Deus continua governando. E logo no versículo 2, que é o versículo-chave de hoje, então, né, quem quiser já anotar ali, depois vai chegar o material, né, para reflexão, meditação, mas já entreguei o spoiler aqui. O versículo 2 é o nosso versículo-chave, ele diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Então, esse versículo ele vai revelar algo que é muito humano, né? A gente tem tendência, naturalmente, de justificar nós mesmos, né? O homem, ele olha para os próprios caminhos e ele pensa que está certo, que ele tem razão, né? A gente tem uma mania de justificar as nossas atitudes, as nossas ações, até mesmo os nossos sentimentos e pensamentos, né? Mas o texto diz que Deus, ele não olha o nosso caminho, né? Ele avalia o nosso coração. E, gente, aqui eu fui para
para busca da origem da palavra no hebraico, né? De como foi escrito mesmo esse versículo. E é muito profundo, porque o texto, né, em hebraico, a palavra utilizada, ela é takan, e ela traz a ideia de medir com precisão, como se fosse uma balança perfeitamente ajustada. Ou seja, Deus, ele não avalia o nosso coração de forma superficial. Ele examina o nosso coração de uma forma muito precisa. Ele vai avaliar como se fosse um peso com uma balança que ela é muito exata. E ele vai avaliar justamente as nossas intenções, as nossas motivações e a nossa verdade interior. E isso é muito forte, porque muitas vezes a gente pode convencer pessoas, podemos justificar a nós mesmas, mas não conseguimos esconder o que está em nosso coração de Deus. Às vezes podem ser, inclusive, coisas que a gente está tentando combater, não é? Está tentando modificar ali, principalmente quem já iniciou esse processo de conversão, essa caminhada com Deus, busca. E é por isso que Deus vai ali e ele vai pesar, vai avaliar o nosso coração, né? Com essa medida exata de precisão que só Deus tem, né? E aqui eu já quero iniciar, mesmo que depois a gente tenha um material de perguntinhas, eu quero deixar uma reflexão para você anotar agora já, né? Pra gente pensar. Quais as áreas da minha vida que eu tenho justificado, sem eu ter real clareza que Deus conhece com precisão o meu coração? Anotem aí, a Ju provavelmente vai anotar aqui também. Quais as áreas da minha vida eu tenho justificado, sem ter a real clareza que Deus conhece com precisão o meu coração? Porque esse tempo de meditação depois, no estudo de Provérbios, ele é muito importante. Eu creio que é o momento em que Deus vai falar com você. Então, não deixa de fazer as anotações, tanto agora na live, como depois no material que vai no nosso grupo, para refletir e meditar na palavra do Senhor. Aí, na sequência, a gente vai ter o versículo 3, onde diz assim: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Aqui, novamente, fui buscar no hebraico, porque o Provérbios foi escrito originalmente em hebraico, né? Então, acho que a Gil já falou também nas lives, muitas vezes, se a gente só ficar no português, pode ser que a gente não interprete bem um versículo. E quando a gente busca a origem de algumas palavras, a gente consegue entender melhor o que Salomão está querendo nos dizer. E aqui, novamente, né, as palavras justiça e direito no português, às vezes, podem ficar confusas, parecendo que querem dizer a mesma coisa. Mas no hebraico, elas são completamente diferentes. Justiça é tzedakah. Eu fui procurar como pronuncia, mas quem sabe falar o hebraico, por favor, me perdoe, né? Eu tô fazendo o meu melhor. Então, tzedakah. E ela significa o quê, essa justiça? Integridade, retidão diante de Deus e um caráter alinhado. E já direito, olha como é diferente. Direito é mispá e fala da justiça prática, da maneira de tratar as pessoas, né? E agir corretamente diante dos outros. Então, Deus não está olhando apenas para aquilo que nós fazemos no altar, né? Para a aparência espiritual, ou até mesmo pela religiosidade, que a gente fala, né? Temos que nos livrar da religiosidade. Mas ele olha quem somos diante dele, mas também como vivemos diante das pessoas, né? Essa busca da origem das palavras no hebraico, ela é fantástica, porque ela nos dá o sentido real do versículo, né? Então, além de que ele busca saber como nós somos perante ele, ele quer saber como nós somos com os outros, né? E é possível alguém parecer espiritual externamente e ainda assim estar desalinhado internamente. A gente já escuta falar em vários estudos, né? Às vezes sobre os falsos profetas, né? Sobre muitas coisas que às vezes são pregadas e só que daí
se você buscar na palavra, tá de acordo com a palavra, né? Então, essa questão de a gente saber essa diferença da origem aqui nas palavras direito e justiça, e onde ele fala, né? Que é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, ou seja, a nossa postura, nossa integridade diante de Deus, a nossa postura, né? E as nossas atitudes perante as pessoas. Elas são muito mais aceitáveis ao Senhor do que qualquer sacrifício. E nós seguimos, então, agora para os versículos 4 ao 8. Do 4 ao 8 eu coloquei eles juntinhos, porque aqui a gente consegue perceber como, né, que um coração vai se desviando, né? Ele vai nos mostrando aqui, através dos versículos, como que esse processo vai acontecendo. Eles dizem assim: olhos altivos e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A riqueza obtida com língua mentirosa é ilusão fugaz e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Esses versículos, então, nos mostram um processo. Que tudo começa num coração orgulhoso, que deixa de depender de Deus. Ele começa a confiar em si mesmo. E esse coração orgulhoso, ele já começa a não gostar e nem mais se submeter ao processo. Ele só quer resultado rápido. E à medida que se apressa, quanto mais se apressa, começa a aceitar atalhos, mentiras, enganos, né? Negociações equivocadas. E muitas vezes, ao banalizar as pequenas concessões diárias, né? Exemplos, né? O telefone tocou lá em casa, disse que eu não tô. Ai, só uma mentirinha, né? Só dessa vez, ninguém vai saber. Não precisa falar toda a verdade. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E Provérbios está mostrando que aquilo que parece pequeno, quando ele nasce da mentira, ele vai entortando, vai desviando o coração. No versículo 7, ele alerta que o problema nesses casos nem é somente errar, né? Mas sim é se recusar a agir da forma correta. E o problema é que quase nunca começa com grandes desvios. Esse é um alerta para todos nós, né? Nós temos essa nossa descendência adâmica, né? O pecado que está em nós desde que a gente nasceu. Estamos trabalhando, né, desde que nos convertemos nesse processo de conversão, do retorno, de fazer certo, de cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Mas a nossa origem, ela é essa, né? Então temos que ter cuidado mesmo, porque pequenas concessões que começam a ser repetidas de uma forma consciente, aquilo que no início incomodava, porque você sabe que é um erro você mentir, nem que seja uma mentirinha, porque a Bíblia não separa mentirinha, mentirão, pecadinho, pecadão. Você não vai encontrar isso na palavra, né? Então, no início, que esses pequenos erros te incomodava, porque você sabia que estava errado, com o tempo vai parecendo normal. Você vai normalizando o pecado. E é assim que lentamente os corações vão se afastando de Deus, através de pequenas distorções toleradas de forma contínua. O coração vai se endurecendo e ele não aceita mais a correção. Ele não quer mais a verdade e nem o alinhamento. E aqui cabe a gente deixar uma pergunta também para refletirmos. Quando Deus me confronta, o meu coração ainda se quebranta ou eu começo a me justificar? Vale muito a pena a gente parar depois para meditar sobre esta pergunta também, para que a gente não adquira esse hábito de justificar os nossos erros, mas que sim, a gente permaneça e continue se quebrantando diante de Deus, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, né? Para o nosso coração continuar no caminho correto. Aí a gente vai para Provérbios 9 e 19, que eu também coloquei o estudo deles juntos por serem muito próximos. No 9 diz assim:
Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E o 19 diz: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A gente já estudou anteriormente, né, nos outros provérbios, quando usa nos versículos essa linguagem, né, da mulher, que não é especificamente da mulher, né, mas está falando sobre relacionamentos, né, sobre convivências. E Salomão está falando aqui, no 9:19, sobre convivências que são marcadas por contenda constante, por desgaste emocional, ausência de paz. Ele está falando de relacionamentos e ambientes que nos tiram a paz, que nos desgastam, que roubam as nossas forças e chegam a adoecer emocionalmente. E aqui, o que é importante avaliarmos, né? Vejam que eu estou fazendo toda essa nossa caminhada voltando muito para nós, né? E aqui, mais uma vez, eu pergunto: quando eu chego em algum lugar, o que eu estou levando para esse lugar, para esse ambiente? Eu estou levando paz, equilíbrio, leveza, sabedoria? Ou quando eu chego, aumenta a tensão, a fofoca, a contenda, o peso e o desgaste? Nesses versículos de Provérbios 21, nós estamos sendo instruídos a olhar para o impacto que nós causamos nos ambientes por onde passamos. E depois, então, vamos parar, né, para pensar um pouquinho sobre isso. Que impacto nós estamos causando pelos locais onde passamos. E é sobre isso que fala esse provérbio 9:19, né? E ele usa lugares como o canto de um telhado e um deserto, lugares incômodos, desconfortáveis, muitas vezes lugares de escassez, mas ele fala que esses lugares, mesmo assim, são melhores do que conviver com pessoas, né, que roubam a paz, que desgastam, que entram em conflito, né? Então, que sejamos sábios para nunca sermos esse tipo de pessoa, nem na vida de ninguém, nem em ambiente algum. Aí nós vamos para Provérbios 10:13. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não encontra misericórdia aos seus olhos. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não será ouvido. Além de fazer, né, o ímpio ele também deseja o mal. E de tão endurecido que o coração dele está, ele já não escuta mais nenhum pedido de ajuda. Lá em Tiago 2:13, a palavra confirma o que Salomão já tinha escrito aqui. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Né? Porque ali no 13, Salomão fala, né, que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também vai clamar e não vai ser ouvido. Fechar os ouvidos aos necessitados não significa ignorar somente a pobreza material. Significa se tornar indiferente à dor das pessoas. E isso confronta diretamente os ensinos de Jesus, que depois nos ensina, lá em João 13:34, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E depois, ainda, depois da ressurreição, quando ele fala com Pedro, ele relaciona amor com cuidado. Em João 21:16, Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Ou seja, amar a Deus também é cuidar das pessoas. E, além de nos advertir o que temos que fazer, ele já deixa ali dito, né? Que a justiça de Deus que acompanha quem não obedece esses ensinamentos e ordenanças do Senhor. Então, que a gente possa continuar sempre com o coração, os ouvidos atentos àqueles que precisam. Muitas vezes não vai ser uma ajuda material. Às vezes é um ouvido, às vezes é um abraço, às vezes é a presença. Apenas um colo, uma palavra. Que nós estejamos disponíveis. Aí, em Provérbios 21, no versículo 11, ele diz assim: quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução,
obtém conhecimento. Nesse versículo, o zombador normalmente é arrogante e despreza a correção. Já o inexperiente, que observa, ele pode aprender com o próprio castigo do zombador. Aqui não está falando que deseja o mal, que é para causar o mal. Apenas que o sábio, mesmo ele sendo inexperiente, somente de ver o castigo que está sob o zombador, ele já vai aprender. E fala ainda mais, o sábio mesmo, quando ele recebe uma instrução, ou até mesmo ele vê o castigo de um zombador, ele cresce ainda mais. E vamos para o versículo 12. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. Aqui tem um detalhe bem importante, que o justo, né, que está escrito na palavra, está escrito em letra maiúscula. Não está falando de nós, está falando do próprio Senhor. E nada fica escondido diante de Deus. A casa aqui também não significa só a construção física. Deus observa a vida, os caminhos, aquilo que alguém construiu. E muitas vezes, né, a gente olha e parece que está dando tudo certo. Para algumas pessoas, né, que ele fala, o justo observa a casa dos ímpios, ou seja, Deus está de olho em tudo, né? Aquela pessoa, né, ou os exemplos, às vezes, que a gente tem que... A gente sabe que não estão alinhados com a palavra, mas parece que está dando tudo certo, não se engane, né? Deus, ele está observando e ele é um justo juiz. Em Gálatas 6:7, Paulo diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não é que Deus planejou, né, a desgraça do ímpio. Ele apenas observa tudo e aplica a sua justiça. É a lei, né, da semeadura e da colheita. Então, que a gente continue sempre cuidando, né? O que a gente tem semeado. E manter, mesmo em épocas de colheita boa, né? Mantermos sempre a nossa semeadura boa também, alinhada com Deus. Vamos agora para o versículo 14, que diz assim: o presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. As nossas atitudes e as nossas ações, elas têm o poder de apaziguar conflitos. Os presentes aqui são palavras sábias, são um gesto de carinho, uma atitude humilde, uma resposta mansa, um gesto de honra. Atitudes assim desarmam o conflito. Lá em Provérbios 15, a gente já estudou, né, que a palavra branda, né, ela calma e desvia a fúria. Então, mais uma vez, né, Salomão nos lembra desse conselho de sabedoria muito precioso, e a gente pode lembrar e aplicar ele, né, todos os dias das nossas vidas, né? E que uma palavra, um gesto, um carinho, né, algo com amor, com leveza, sempre é o melhor caminho para acabar com qualquer fúria, né, com qualquer ira. E caminhando mais um pouquinho, a gente vai estudar agora os Provérbios 15 e 21 juntos. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. E no 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Aqui, agora, o justo, com um J minúsculo, falando do homem. E nos ensina que o coração do justo, ele se alegra com as coisas corretas. Ele se alegra com a verdade, com a integridade, com o alinhamento com Deus. Mas o texto fala que os que praticam o mal, eles se apavoram, né? A palavra que é usada é pavor mesmo, não é? Eles se preocupam. Não, eles se apavoram, né? Porque quem vive em trevas se incomoda com a luz. E a justiça, ela não deve ser algo apenas admirado, né? Ela deve ser algo perseguido, né? E que complementa, então, com o versículo 11 ali. O que está escrito ali? Quem segue a justiça, ou seja, fala de direção de vida, decisão, constância. Mateus 6,33
nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que a gente possa caminhar cada dia perseguindo esse estilo de vida da justiça de Deus. Os versículos 16 e 18 também coloquei junto para a gente refletir sobre esse assunto. Quem se afasta do caminho da prudência repousará na companhia dos mortos. Quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Na verdade, está do 16, 17 e 18 aqui. Os versículos 16 e 17, eles nos dizem que se afastar daquilo que é correto diante de Deus faz com que o coração comece a buscar compensações por prazeres, por excessos, por satisfação imediata, desejos da carne. E isso passa a ser o governo da vida das pessoas, o que levará a um destino de morte e escassez. Já no versículo 18, nos mostra que Deus continua sendo justo. Mesmo quando o perverso prospera, não é assim que terminam os seus caminhos. O perverso, ele cai normalmente na própria armadilha. O mal retorna sobre quem o pratica. Muitas vezes o perverso acaba colhendo o mal que ele tentou lançar sobre o justo. E não é porque o justo nunca passe por lutas, não é? Mas é isso que quer dizer aqui nesses versículos, que às vezes a gente lê, a gente fica pensando, nossa, né, mas como assim? O ímpio serve de resgate para o justo e infiel para o íntegro, né? Não é que o fato do justo existir causa o mal para o ímpio, né? Ou o fato do íntegro existir vai causar mal para o infiel. É que muitas vezes o ímpio e o infiel, eles estão planejando coisas ou maldades. E de alguma forma, voltamos lá ao outro versículo onde fala, né? Que eu lembrei da lei da semeadura e da colheita. O que semeamos, vamos colher. Né? E muitas vezes, na própria Bíblia, a gente vai ver esses exemplos, né? De que o perverso fez uma armadilha, mas que no fim, essa armadilha serviu para ele, né? A gente vê alguns exemplos na Bíblia sobre essas situações. E a questão de que o justo nunca passa por lutas. Que às vezes as pessoas acham, ai, aceitei Jesus, né? Agora tudo vai ser uma maravilha, não vou mais ter nenhum desafio na minha vida. Né? E esse não é, né, nem a gente está estudando Provérbios, Antigo Testamento. E quando a gente vai estudar o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, nenhuma parte a gente vai encontrar isso, né? Então essa é uma mentira que o mundo usa, às vezes, até para afastar a própria pessoa que está no início de caminhada, né? E olha só, agora tá dando tudo errado, né? Não é assim, né? Por isso é importante a gente sempre buscar na nossa fonte confiável, né? A palavra de Deus. Então, na Bíblia, alguns exemplos. José, ele sofreu antes de se tornar o governador do Egito. Mardoqueu sofreu antes de ser honrado diante de todo o reino. E Davi sofreu antes de se tornar rei. Mas no final, Deus continuou governando os resultados. Os irmãos de José tentaram destruí-lo, mas foram eles que terminaram precisando de ajuda daquele que eles haviam vendido. Amã, lá no livro de Esther, que estamos estudando no Café com Propósito, preparou a forca para Mardoqueu. Mas quem acabou morrendo enforcado nela foi ele. Exemplos de que o perverso cria armadilhas, mas muitas vezes acaba preso nelas. Deus, uma lembrança para nós esses versículos, Deus continua sendo justo acima dos processos humanos. Aí nós vamos para os versículos 20 e o 25 e 26. Que esses versículos eles nos falam que o sábio ele constrói e o preguiçoso ele apenas deseja. Eu coloquei esses versículos juntos porque eles falam do mesmo assunto outra vez. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O desejo do preguiçoso o mata,
porque suas mãos recusam-se a trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais, mas o justo reparte sem cessar. E esses versículos, então, eles nos mostram uma diferença muito clara entre quem constrói e quem apenas deseja. O versículo 20, ele mostra que o sábio, ele pensa no futuro, ele pensa nas consequências, pensa nas próximas estações, ele administra, ele preserva, né? Ele entende o processo. E já o tolo consome tudo agora. E então, os versículos 25 e 26 aprofundam isso ainda mais, porque eles mostram alguém cheio de desejo, mas vazio de intenção. O preguiçoso, ele quer resultado, ele quer crescimento, ele quer conquistar o mundo, ele quer mudar, mas ele rejeita a disciplina, rejeita a constância, rejeita o esforço, rejeita o processo. E isso não fala aqui somente do trabalho, né? Ou do financeiro. Ele fala também da vida espiritual. Né? Não tem como querer maturidade, intimidade com Deus, transformação, crescimento espiritual, só por desejar, só por querer. Né? É preciso ser sábio e partir para a ação. O que seria ação? Ter uma vida de oração, de jejum, de perseverança, de renúncias, sim. Renúncias de muitas coisas que às vezes é o desejo, né, do nosso coração, mas não é a intenção nem o desejo de Deus para nossas vidas. Constância. Gálatas, em 6:9, fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, é permanecer, é continuar, né? E é ter atitude, não apenas desejar. Esses versículos, inclusive, eles são um alerta de que não adianta até nós querermos viver um processo com Deus. Eu desejo ouvir a voz de Deus, né? Ou reclamar, então, né? Deus não fala comigo, né? Mas eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Se a gente seguir apenas desejando, né? Nós somos o preguiçoso do Provérbios, né? Nós não estamos sendo sábios, não estamos verdadeiramente em busca da transformação que a gente quer viver. A gente quer viver o extraordinário com Deus. E não basta apenas desejar. Não basta só querer. Precisamos ter as atitudes corretas também. Então, que a gente possa avaliar também, né? Se tem algo na nossa vida que a gente tanto deseja, né? A gente deseja, a gente pede para Deus, mas que as nossas atitudes não estão sendo sábias, não estão sendo condizentes para nos levar, né, até essa tão esperada colheita. Aí a gente vai estudar os versículos 27 e 28, que nos mostra que Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Em Provérbios 27 diz assim: o sacrifício dos ímpios é detestável, sobretudo quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. Mais uma vez aqui, esse provérbio volta a um tema muito forte desse capítulo, né? Que a gente vem repetindo desde o início, as intenções. O versículo 27, ele mostra que Deus, né, não olha apenas para aquilo que alguém oferece externamente, ou seja, os sacrifícios. Ele olha a motivação, a verdade interior, a intenção. É possível, sim, e a gente já estudou isso, tanto nos grupos de Estudando a Palavra, em alguns livros que a gente já leu, né? A gente já estudou que é possível, sim, pessoas frequentarem igrejas. É possível, sim, irem até lá cantar, servir e, de certa forma, ter uma aparência, né, espiritualmente saudável. E mesmo assim, estar longe de Deus no coração.
E a gente comprova isso com a própria palavra. Porque lembram, eu podia aqui ficar horas conversando com vocês, falando do que eu penso, do que eu sinto, mas nada nos fala a verdade a não ser a palavra de Deus. Então tudo que a gente busca aqui para meditar a palavra, para estudar, para aprofundar o nosso estudo, tem que estar aqui. E Mateus, em 15:8, confirma exatamente isso. Quando Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Devemos ter cuidado para que as nossas ações elas não sejam com motivação ou intenção errada, porque aí estaremos distantes de Jesus, estaremos distantes de Deus. Então, esse versículo é um alerta para mais uma vez vigiarmos o quê? As nossas intenções. No versículo 28, ele fala sobre a testemunha falsa. E a testemunha falsa, ela representa aqui, né, alguém que distorce, que manipula, que mente, né, que falta com a verdade. Mas então, o texto traz algo muito interessante, né? Ele fala: o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. Aqui o texto nos ensina que antes de falar, esse homem aprendeu a ouvir. E isso é muito importante, porque pessoas, às vezes, precipitadas, né? Vai falar sem discernimento, vai julgar sem ouvir, né? Muitas vezes vai condenar sem ouvir, reagir sem compreender, né? Mas um coração sábio não. Um coração sábio vai fazer o quê? Vai escutar, vai observar, vai buscar entender e só então se posicionar. Então aqui, quando ele fala sobre a testemunha, que ela primeiro ouve, é inclusive um chamado, né, para um dos gomos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Porque muitas vezes, eu acho que esse é um tema até recorrente nas nossas conversas, que muitas vezes, num ambiente todo preparado, né, ali num ambiente de estudo, na igreja, num culto, no encontro de amigos, assim, que compartilham das mesmas opiniões que você, é muito fácil, né, nós mantermos essa tranquilidade, a mansidão, a paz, a paciência. Mas situações inesperadas, muitas vezes, é que acaba acontecendo isso aqui. Faltou sabedoria para escutar, faltou domínio próprio, né? Então, que a gente possa cada vez mais realmente pedir para Deus, né, que a gente amadureça cada gomo do fruto do Espírito dentro de nós. Porque vai ser através dos nossos frutos que nós vamos levar a Deus, né, para outras vidas. Então, que possamos de fato viver diante do Senhor livres de toda religiosidade, buscando sempre o que é correto diante dele, e que a gente possa ouvir, observar, discernir, aprender e só depois falar. E se necessário, nem sempre nós vamos precisar falar. Muitas vezes a gente vai ministrar com a nossa própria vida, através das nossas ações, através do nosso exemplo. E aí, quase se encaminhando para o final, vamos falar do versículo 29, onde diz assim: o ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Esse versículo mostra dois tipos de postura diante da vida: o ímpio, que exibe insolência, e o justo, que mantém o seu caminho em ordem. A palavra insolência, aqui, ela traz alguém endurecido, arrogante, desafiador, aquela pessoa que demonstra, né, de forma externa mesmo, a rebeldia, né? E o texto no livro de sabedoria diz que isso aparece no rosto, né? Ou seja, né, o coração começa a transparecer nas atitudes, na postura, na maneira de viver e até na fala, né? Em Lucas 6,45 a gente lê que a boca fala do que o coração está cheio.
Porque, às vezes, por um tempo, as pessoas conseguem sustentar uma máscara da aparência. Mas uma hora, aquilo que é o centro da tua vida, né, ele vai transparecer, ele vai transbordar. E já o justo, ele não vive, né, tentando parecer forte. E nem tentando provar a superioridade dele. Ele simplesmente mantém em ordem o seu caminho. Mantém uma vida alinhada com os estatutos e os mandamentos de Deus. Ele se mantém em obediência, né? A linguagem do amor de Deus. Obedecer. Ele continua alinhado com Deus, mesmo quando ninguém está vendo. E aqui eu deixei mais uma perguntinha. Depois eu estava dando uma revisada nos outros estudos e eu percebi que essa pergunta já foi feita de uma outra forma. Então vejo o quanto Deus insiste com nós para refletirmos nesta pergunta. Porque é Ele quem traz, não somos nós, né? Se tem uma oração que nós fizemos aqui no café, para todos os momentos do café, é que Deus nos esvazie de nós mesmos, né? Que seja feita a vontade dEle. E essa pergunta surgiu novamente nesse estudo. Anotem aí para refletir. Quem nós somos quando ninguém está vendo? É forte, né? O estudo de Provérbios, ele é forte. Ele sim é um convite para mudança, né? Ele realmente mexe com as estruturas, né? Impossível estudar e meditar na palavra de Provérbios, né? Sem haver transformação. E finalmente, então, a gente chega nos versículos 30 e 31, onde Salomão finaliza nos lembrando que a última palavra continua sendo de Deus. Diz assim: não há sabedoria, nem discernimento, nem plano que possa opor-se ao Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 21 termina nos levando de volta para algo essencial e que já falou durante todo ele, desde o início. Deus continua soberano sobre todas as coisas. O homem planeja, organiza, cria estratégias, se prepara, e a Bíblia não condena isso, né? Esse próprio versículo 31, onde ele fala que o cavalo se prepara para a batalha, é sobre isso, né? Tem a preparação. E isso é importante, né? Porque não dá para haver uma falsa interpretação também, né? E justificar uma irresponsabilidade espiritual como se bastasse somente dizer Deus fará tudo, né? E não fazer nada. Já falamos até nos versículos ali acima, né? Não, existe sim a nossa preparação, existe a nossa dedicação, a nossa responsabilidade, mas o capítulo termina nos lembrando que a vitória vem do Senhor, né? E isso, mais uma vez, vai confrontar justamente orgulho, controle, ansiedade, autoconfiança excessiva, né? Tanto para as pessoas que têm esse... acham que eu vou decidir tudo, eu posso, né? E tanto como aquelas que inclusive acham que não podem nada, né? Ou ansiosas para que as coisas aconteçam. Dá para todos descansarem, porque a vitória vem do Senhor. Vão existir portas na nossa vida que não tem dinheiro, não tem influência, não tem inteligência e estratégia humana que abram. Mas tem portas que só Deus vai abrir na sua vida. Salmos 127:1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E vamos combinar que é maravilhoso, que traz descanso. Porque nós fazemos a nossa parte, mas descansamos no Senhor. Então, que depois a gente caminhar em Provérbios 21, nós possamos sair daqui não apenas com mais um conhecimento, com mais um estudo, mais uma palavra lida,
mas com o nosso coração desejoso de se alinhar diante de Deus. E que nós possamos permitir um tempo de reflexão durante os próximos dias para examinar o nosso coração. O Provérbios 21 nos convida para vigiar as nossas intenções, para cuidar dos nossos caminhos, não normalizar pequenas concessões, permanecer ensináveis, viver com misericórdia e construir ambientes de paz, seguir com integridade, mesmo quando o processo for difícil. Nos ensina a fazer planos, nos preparar, nos dedicar, mas sem jamais esquecer que a verdadeira vitória continua vindo do Senhor. O meu desejo é que as nossas vidas não sejam movidas por conquistas terrenas, por resultados imediatos, reconhecimento humano, desejos passageiros, que nós sejamos movidos pelo desejo da eternidade com Deus. Porque no final, o que mais importa é terminar a vida alinhados com Cristo, com o coração aprovado diante dele, de Deus, e com os nossos olhos voltados para a eternidade.